Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer para o dia de hoje. Oi, João Pedro. Oi, Carla. Olha só, o presidente Michel Temer tem uma longa agenda nesta terça-feira, uma série de compromissos previstos, compromissos e reuniões durante todo o dia aqui no Palácio do Planalto. Então, ao longo do dia, o presidente recebe os ministros do Esporte, Leonardo Pisciani, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, também recebe prefeitos e empresários e recebe ainda, ao longo do dia, mais de 40 deputados federais, parlamentares de partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. Essas reuniões elas começam agora pela manhã, seguem durante toda a tarde, se estendendo até a noite, portanto, uma série de compromissos previstos na agenda do presidente nessa terça-feira. Agora, Carla, olha só, ontem à noite o presidente Michel Temer publicou um vídeo nas redes sociais em que destaca que os empregos no país não param de crescer. O presidente lembra que mais de 1.300.000 brasileiros entraram no mercado de trabalho no último trimestre. Ele reforça ainda que a indústria e a construção civil voltaram a contratar e que, portanto, mais brasileiros devem conseguir um emprego até o final do ano. Vamos ouvir, então, o que o presidente falou. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho boas notícias para você. Há mais empregos formais e informais, especialmente daqueles que entraram no mercado de trabalho e, portanto, mais renda para os brasileiros. Quem nos diz isso são os números oficiais do IBGE. Mais de 1.300.000 pessoas entraram no mercado de trabalho no último trimestre. Vemos, sem dúvida, sinais de retomada consistente da economia. E o melhor é que a indústria e a construção civil voltaram a contratar. Os empregos de qualidade não param de crescer desde o início do ano. Há mais gente sendo contratada com carteira assinada, como mostra o Cadastro Geral do Emprego do Ministério do Trabalho. E aumentarão até o final do ano, com a entrada em vigor da nova lei trabalhista. Outra coisa boa é que os empregos estão voltando e o valor dos salários está sendo mantido. Houve até, no período de junho a agosto, aumento de 0,92% em relação ao trimestre anterior. Comparando os números de hoje com o mesmo período de 2016, houve aumento expressivo de 2,7% no valor dos salários. Ou seja, as famílias poderão continuar a consumir mais e mais, e isso estimula o crescimento da economia, gerando mais e mais empregos. É claro que ainda temos muito a conquistar. Precisamos buscar os milhões de empregos perdidos desde 2015. Temos certeza de que estamos no caminho certo e seguiremos em frente, sempre na direção de melhorar o bem-estar dos brasileiros. Muito obrigado. E o presidente da República, Michel Temer, destacou a função social dos avanços tecnológicos e lembrou que o país vive um novo momento, com retomada do crescimento econômico e geração de empregos. Temer participou na noite desta segunda-feira em São Paulo do mais importante evento de tecnologia da informação da América Latina. Uma transformação esperada há muito tempo. Assim, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, definiu o momento vivido pelo Brasil, com a entrada em operação da TV digital, a migração das rádios AM para a FM e o lançamento do primeiro satélite geoestacionário do país, o que, segundo Kassab, põe o Brasil na vanguarda da tecnologia de telecomunicações no mundo. Ainda hoje iniciando o 4G, mas agora já falando em 5G, falando em internet das coisas, o Brasil não é mais caudatário, o Brasil é protagonista. Nós vamos ter a internet 5G simultaneamente com qualquer outro país do mundo. O Brasil cada vez mais se iguala em termos de tecnologia, em termos de formação dos seus quadros. Gilberto Kassab acompanhou o presidente Michel Temer na abertura do maior encontro de tecnologia da informação, internet e telecomunicações da América Latina. Para o presidente, os avanços tecnológicos têm uma função não só econômica, mas também social. Fomos verificar, acompanhar o lançamento deste satélite geoestacionário
nós tivemos as informações de que a esta altura, com esse satélite, lá na floresta amazônica, onde quer que esteja, as pessoas terão acesso à banda larga. Esta é a ideia fundamental, de modo que tem este avanço tecnológico uma função social extraordinária. Segundo Michel Temer, o governo trabalha para colocar o Brasil no século XXI, não só do ponto de vista tecnológico, mas também no da gestão pública e na modernização das regras estruturais do país, algo que tem alcançado com as mudanças já aprovadas, como o limite dos gastos públicos, as reformas do ensino médio e trabalhista e também com as que ainda estão por vir, como a da Previdência e a tributária. Nós temos que fazer a reforma da Previdência, porque é evidente que os dados da Previdência, que geram um déficit extraordinário, estão pautados por esse período em que o homem vivia até os 60 anos, 65 anos. Hoje ele vive 80 ou mais anos, daqui a pouco viverá 140 anos. Então é preciso fazer reformulações permanentes do sistema previdenciário, e nós vamos fazê-la. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, citou o bom desempenho alcançado pela agropecuária, que utiliza mapeamento por satélite para explicar como os avanços da tecnologia de telecomunicações colaboram com o crescimento econômico. Meirelles disse ainda que o Brasil já está num ritmo de recuperação sólido, com aumento da produção de veículos, retomada do emprego e projeções de crescimento de 0,7% neste ano. Sinais que mostram que, se as reformas continuarem a ser aprovadas, a economia nos dará grandes surpresas. A retomada da atividade, a geração de postos de trabalho, a queda na inflação e na taxa de juros estão aqui para ficar. Nós vamos ver que este ciclo de crescimento será talvez o mais longo que vivenciamos nos últimos tempos, talvez na última década ou mais. Surpresas que já começam a aparecer. Uma delas, a melhora da taxa de ocupação no último trimestre, divulgada pelo IBGE e celebrada pelo presidente Michel Temer. Estou falando das carteiras assinadas e do trabalho informal. Pessoas que estavam desocupadas, hoje 1.300.000 estão ocupadas. Então nós estamos, como disse o Meirelles, num ritmo de ascensão muito grande. O governo amplia em 9 bilhões e 800 milhões de reais as despesas no orçamento deste ano. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Segundo o Ministério do Planejamento, a ampliação se deve à necessidade de atendimento de diversas despesas administrativas, inclusive programações que compõem o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.